A coragem que você não tem e o método de Marco Aurélio para destruir o seu covarde interior. Você admira homens fortes. Você fala de coragem como se fosse um valor importante. Você compartilha frases estoicas, cita imperadores romanos, salva vídeos sobre disciplina. Mas quando a vida exige postura, você recua. Você foge do conflito. Você adia decisões. Você se esconde atrás de explicações bonitas para não admitir o fato central. Você está vivendo abaixo do que poderia porque tem medo. Medo de errar, medo de perder, medo de ser julgado, medo de assumir o controle da própria vida. Você diz que o problema é o sistema, o momento, as outras pessoas, a falta de oportunidades. Mas a verdade brutal é que enquanto você procura alguém para culpar, o seu covarde interior está no comando. Continue assim. Continue empurrando a responsabilidade para fora. O resultado não é mistério. Daqui a alguns anos, você será o mesmo homem frustrado, só que mais velho, mais cansado e mais amargo. Você vai olhar para trás e perceber que não foi derrotado por inimigos poderosos, mas pela própria hesitação. Coragem não desaparece de uma vez. Ela apodrece lentamente toda vez que você escolhe não agir. O mundo não pune quem erra tentando. O mundo ignora quem vive se escondendo. E o homem que não age, não falha. Ele apodrece em silêncio. Marco Aurélio governou o maior império do mundo, enquanto enfrentava guerras constantes, conspirações internas, epidemias que dizimavam cidades inteiras, a morte de filhos e a perda da própria esposa. Situações que esmagariam a maioria dos homens modernos em semanas. Ainda assim, ele permaneceu firme. Não porque fosse insensível, mas porque entendeu algo que você ainda se recusa a aceitar. Coragem não nasce da ausência de problemas, nasce do controle da mente. E o primeiro princípio dessa coragem é simples, direto e desconfortável. Pare de procurar culpados e comece a procurar soluções. O seu covarde interior adora apontar dedos, pois isso transfere o peso da mudança para outra pessoa. Culpar é confortável, resolver é pesado. Culpar cria discussões infinitas sobre quem errou. Resolver exige ação imediata. Marco Aurélio foi claro: culpar não repara nada. Se você pode corrigir, corrija. Se não pode, siga em frente. Qualquer outra coisa é desperdício de energia. Observe os homens que realmente mudaram o curso da história. Eles não gastaram a vida reclamando de quem estava errado. Eles assumiram responsabilidade pelo que estava ao alcance deles. A coragem começa quando você entende que o caos existe, a injustiça existe, o erro dos outros existe. E mesmo assim, você decide agir. Enquanto você espera que o mundo seja justo para então se mover, você permanece fraco. O homem forte age apesar da injustiça. Esse é o fato. O segundo princípio destrói uma das armadilhas mais comuns da mente moderna: a paralisia por excesso de pensamento. Você chama isso de planejamento. Na prática, é medo disfarçado de inteligência. Você pensa, repensa, simula cenários, projeta riscos, revisa decisões e não faz nada. Você se orgulha de ser racional, mas se comporta como um escravo da própria cabeça. A mente existe para servir à ação, não para substituí-la. Quando você pensa demais, você se distancia do presente. E é no futuro imaginário que o medo se alimenta. O medo vive do e se. Coragem só existe no agora. Quando você está totalmente presente, não há tempo para pânico. Marco Aurélio escreveu para si mesmo que cada minuto deve ser usado para fazer o que está diante de você, com seriedade, sem distrações, sem permitir que emoções fracas dominem o comando. Pensar não é viver. Agir é viver. Decida agora. O terceiro princípio é aquele que separa homens em movimento de homens travados: a relação com o erro. Você tem medo de errar porque confunde erro com fracasso definitivo. Por isso você prefere não tentar. Essa é a lógica do covarde. O erro é inevitável. Evitar o erro é evitar a vida. Cada falha carrega informação. Cada tropeço ajusta o rumo. O homem forte não se apaixona pela própria imagem. Ele se compromete com a verdade. Se está errado, ele corrige. Se errou, ele aprende. Persistir no auto-engano para proteger o ego é o comportamento clássico de quem prefere parecer inteligente a evoluir. Marco Aurélio deixou isso claro. A verdade não machuca. O que destrói é insistir na ignorância por orgulho. O quarto princípio exige que você esnague algo que provavelmente governa suas decisões mais do que você admite: o orgulho. Orgulho excessivo não é força, é medo de parecer fraco. O homem orgulhoso evita situações que possam expor falhas.
Ele foge do aprendizado. Ele rejeita correções. Ele se torna prisioneiro da própria vaidade. E onde há vaidade, há covardia. Humildade não é se diminuir. Humildade é aceitar a própria condição humana sem drama. Você é pequeno no tempo. Você é limitado na matéria. Você controla pouco do que acontece ao redor. Aceitar isso não te enfraquece, te liberta. O homem humilde não tem medo de errar, não tem medo de aprender, não tem medo de agir. Ele não protege o ego, ele protege o caráter. Controle o orgulho, ou ele controla você. O quinto princípio fecha o ciclo da coragem estoica. Faça o seu melhor e confie no processo. Isso não é passividade, isso é maturidade mental. Você não controla o resultado final. Você controla o esforço, a intenção e a execução. O resto não é problema seu. A necessidade obsessiva de garantia antes de agir é outra forma de covardia. Alguns dos movimentos mais decisivos da história foram feitos sem certeza absoluta, apenas com convicção. Coragem não é agir com garantia de vitória. Coragem é agir mesmo quando o resultado é incerto. O homem fraco espera segurança. O homem forte cria movimento. Faça o que é seu dever. O destino faz o resto. Agora pare por um segundo. Observe sua própria vida. Quantas decisões você adiou? Quantos conflitos você evitou? Quantas vezes você sabia o que precisava ser feito e não fez? A informação você já tem. O método está diante de você. A única variável que falta é a sua decisão. Se você continuar alimentando o seu covarde interior com desculpas sofisticadas, nada muda. Se você assumir o controle da mente, tudo começa a mudar. Se este conteúdo fez sentido para você, curta e inscreva-se no canal Força e Sabedoria agora. Porque aqui você constrói uma mente forte, disciplinada e impossível de ser controlada por medo. A escolha é simples. Continue sendo escravo da hesitação ou decida agir como um homem. Agora.